Próxima aba aqui à direita, então, nós temos os Health Metrics, tá? Então, essas são as métricas de qualidade de cada amostra, tá? Então, para cada amostra, são 13 métricas aqui de qualidade. E no software da Lambda, ele permite que o usuário defina qual é o nível de criticidade de cada uma. Então, né, os usuários têm níveis de experiências diferentes, então eles deixaram a cargo do usuário definir o que eles consideram. Então, são 3 níveis de criticidade, tá? Então, a gente tem a criticidade zero, que é a bolinha verdinha aqui. Então, quando é uma métrica que o usuário não considera tão crítica, né? Ou seja, então aqui, para cada vez que essas métricas, né, essa métrica de criticidade zero, se ela não for atendida, ele vai mostrar um comentário lá no sistema, mas ele não vai dar um alerta visual. Então, a intenção é realmente que o usuário, né, que isso seja visual para o usuário, tá? Então, aí a gente pode escolher determinar a criticidade 1. Então, a criticidade 1 seria aquela intermediária, por isso ele aparece ali a bolinha laranja. E criticidade 2, ele aparece o xizinho com a bolinha vermelha, que realmente chama mais a atenção do usuário, né? Então, quem define quais métricas ele considera mais crítico ou não é o próprio usuário, tá? Então, falando um pouquinho, então, eu resetei aqui para as métricas da One Lambda, né? Quem define isso é o usuário, tá? Então, vou passar um pouquinho sobre cada uma das métricas que tem aqui no software, tá? Então, a primeira das métricas é a cobertura de exon-chave, né? Então, a gente tem os exons são divididos em exons-chave, não chave, né? Então, para a classe 1, exons 2 e 3, para a classe 2, exon 2. Então, cada vez que a gente tem um problema não, mas quando a gente não tem uma cobertura adequada, então o que é o adequado? O adequado é que a gente pegue, né, o exon do começo ao fim. Então, se a gente não tiver uma cobertura adequada em 100% daquele exon, principalmente quando é o exon-chave, isso pode, né, prejudicar essa chamada de base, então a tua tipagem pode estar comprometida. Tá? Então, essa é uma métrica que, né, o padrão aqui ele tem que ser 100%. Cada vez que o software detectar que não teve 100% de cobertura em exon-chave, aí ele vai te dar o flag aqui dessa métrica. Isso aí deve ter a ver com aquele mínimo de cobertura que você setou na outra aba, né? Você lá tá Uhum, 20. Então, se algum lugar tiver abaixo de 20, ele deve dar o flag, né? provavelmente, acredito que seja. Tá? Então, a próxima métrica seria o balanço alélico. Tá? Então, o balanço alélico, ele é importante, porque o ideal é que você tenha ambos os alelos, né? Quando você tem o indivíduo heterozigoto, então os dois alelos eles têm que estar representados na mesma proporção. Nem sempre isso vai acontecer, e existem casos conhecidos, né, que os alelos, por causa da composição do genótipo mesmo, ele encontra-se desbalanceado, que é o caso de DR4, por exemplo, DQ2, DR15, DR16, então tem alguns casos que já são conhecidos pelo desbalanço alélico, né? E isso é importante que o usuário tenha esse conhecimento para entender realmente o que isso impacta. Se nós encontrarmos esse desbalanço, por exemplo, nessas tipificações que você falou agora, Uhum. então a gente pode levar em consideração que está ok. Sim, A gente acaba aceitando, sem é, problemas. exatamente. Você sempre vai olhar situação por situação. Então, a gente tem exemplos aqui na corrida de vocês em que, embora ele tenha detectado esse desbalanço alélico, ele conseguiu definir com propriedade, com segurança, o alelo 1 e o alelo 2. Às vezes, esse desbalanço ele é tão severo que o alelo que está em desbalanço, né, que está menor representado, ele fica com a cobertura muito baixa. E aí, nesse caso, ele não te dá um resultado em alta resolução, ou ele, né, te dá muita ambiguidade. Então, depende de caso a caso. Às vezes, embora ele tenha o desbalanço, ele conseguiu pegar bem certinho os dois alelos. Então, assim, não significa, se essa métrica não foi atendida, não quer dizer que você vai descartar essa amostra. Você vai ter, né, alguns casos, você consegue sim ainda liberar o resultado. Tá, valeu. Obrigada. Imagina. Tá, então, próxima métrica, mismatch em exon. Tá? Então, o mismatch em exon é aquela situação que, né, a gente não quer, porque um mismatch em exon provavelmente indica um alelo novo. Né? Então, por default, a gente espera 0 mismatches em região de exon.
Né? E aí, por isso, para chamar a atenção, para a gente não ficar tão no automático, né, a Lambda sugere que a gente deixe essa métrica como crítica mesmo, para bater o olho e já saber que tem alguma coisa naquela amostra que precisa ser vista. Tá? Quando a gente entrar na parte de análise mesmo, na tela de cada amostra, aí vocês vão ver como que a gente vê esses mismatches, né? Onde que a gente encontra essa informação. Tá? Então, a próxima é desequilíbrio de ligação inesperado. Tá? Então, cada vez que você tiver um desequilíbrio de ligação inesperado entre locos, o software ele pode te dar um flag. Tá? Nas primeiras versões do software, ele só fazia essa correlação para a classe 2, para, né, desequilíbrio entre DRB1 e DQB1. Na versão 2.1, ele já faz isso para a classe 1 também, para locus B e C, e, né, continua fazendo para classe 2. Tá? Então, é uma escolha do usuário. Eu, por exemplo, né, deixo essa métrica com uma criticidade 1, porque eu acho interessante, principalmente porque eu não tenho muito definido na minha cabeça. Tem gente que sabe de cabeça, né? Olhou ali o alelo, já sabe que, né, se é esperado ou não. Então, eu prefiro... Pois é. Eu não consigo. Então, eu prefiro deixar ali, mesmo que seja uma coisa a mais para eu olhar na análise, eu prefiro, né? Isso é uma questão de preferência mesmo. Então, cada vez que tiver um desequilíbrio inesperado, né, ele vai aparecer nos comentários de sistema, de qualquer forma, independente do como você colocou aqui na sua métrica. Essa tabela de desequilíbrio de ligação, a OnLambda tem uma versão que foi atualizada recentemente, tá? Então, a gente pegou de início... aparece muito, na verdade, é isso que eu queria comentar, assim, principalmente para quem não sabe muito essas relações, né, de qual alelo que vem com qual, ela é uma tabela, ela é bem atualizada, então às vezes a gente vê alguns desequilíbrios que a gente pensa que pode ter algo errado, mas assim, é super normal. Então é bacana mesmo para quem está começando, para, né, para entender essa questão dos desequilíbrios mesmo. Próxima métrica, mismatch em intron, tá? Então, assim como a gente tem, né, na verdade, o objetivo, a análise, como ela é feita por comparação com sequência de referência, ele vai te dizer onde que há discrepâncias entre, né, a sequência de referência e a sua sequência consenso. Então, quando a gente tem mismatch, significa que a gente tem uma diferença, uma discrepância aí entre as duas sequências que ele está comparando. O mismatch em intron, a gente sabe que, né, para o contexto de transplante, ele não é clinicamente relevante, né? Pelo menos assim, até o momento. Então, a criticidade dele, a maioria dos laboratórios vai considerar como não crítica, né? Mas de qualquer maneira, o software ele sempre vai você sempre vai ter como enxergar onde estão esses mismatches lá em região de intro. Resultados homozigotos, então isso também o usuário define qual criticidade ele vai dar para essa métrica. Então, cada vez que um locus for homozigoto, ele aparece esse comentário de sistema, e isso tem o objetivo justamente do usuário estar atento, se ele vai repetir com uma outra metodologia, de repente fazer um SSO, né, porque a gente quer investigar se não pode ter acontecido um dropout ou alguma situação semelhante. Tá? Então, ele também é uma métrica de qualidade. Próxima métrica, quebra de fase. Tá? Então, toda vez que na sequência lá nas leituras você tiver duas posições variantes e que elas não estão na mesma, você não consegue definir a fase dela, então o Vinícius sabe disso melhor que eu, essa questão, né, o software faz definição de fase, então ele tem sequências que pertencem a um alelo e sequências que pertencem ao outro alelo, e aí ele vai fazendo essas comparações. Então, você precisa definir fase, né? O software, basicamente, o maior trabalho que ele tem é isso, ele tem que definir a quem pertence cada uma dessas leituras que ele empilhou. Né? Então, quando você tem posições heterozigotas que não pode ser determinada em que fase, a qual alelo ela pertence, a gente tem o que a gente chama de quebra de fase. Né? E aí, cada vez que ela não necessariamente é um problema, né? Na maioria das vezes, embora ela tenha as quebras de fase, né, o software com as outras informações que ele tem, com as outras leituras, ele chega no resultado com confiabilidade. E em alguns casos aí pode ser que, né, a gente tem algumas ambiguidades que acontecem bem na região onde tem quebra de fase, ou quando a gente tem uma mutação nessa região de quebra de fase, aí ela tem um impacto. Então, é uma métrica interessante, mas não que né, se tiver uma quebra de fase, ela vai atrapalhar na tipagem. Vinícius, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, assim, é uma limitação do método, né?
Uhum, apesar de, tipo, no sangue você não tem fase, a não ser que uhum. você sequencie os alelos separadamente, Separados. com um primer Uhum, separado. uhum, E apesar de a gente estar com o NGS, né, que é o suprassumo, né, que é o top, mas o HLA é o HLA, então não É, o HLA é adianta, né? diferente, né? É. E se você colocar ali amarelo ou vermelho, seu classe 2 praticamente todo isso aí vai aparecer. No Uhum, DRB1, em muitos casos vai aparecer, no DP várias vezes, no DQ pode aparecer ou não, porque tem aqueles introns gigantes e às vezes tem poucas variantes ali para que o software consiga ir fazendo a fase entre as heterozigoses. Mas uhum. como você falou aí muito bem, está longe de ser um problema. Cada caso é um caso. Você pode ter ambiguidade de fase. Aí você fala, a minha corrida aqui ficou ruim. Não, se você tem uma boa cobertura, o tamanho do seu fragmento está bom, não tem o que fazer. Aham. E aí você tiver uma ambiguidade de fase, não adianta às vezes repetir a corrida. Então tem que analisar caso a É. caso. É importante, mas nem sempre quer dizer que é algum problema de bancada. Na verdade, é uma limitação. Ótimo. E eu acho legal isso que você falou, porque vocês todos, né, que estão assistindo a gente aqui têm experiência, mas às vezes a gente pega usuários com menos experiência na própria análise, não só de NGS, mas do alta resolução, né? Então, o recado que eu queria deixar é isso, assim, nenhuma métrica isolada serve, né, para você aceitar ou recusar um resultado, né? Você sempre vai ter que analisar um conjunto todo de informações. Então, não só das métricas, mas daquilo que você tem mesmo de dados. O analista não perdeu seu emprego com o NGS. Na Com verdade, certeza. o papel dele é mais importante do que nunca. Com certeza. É por isso que a gente, né, é importante mostrar sempre essa questão do software e trocar experiência, né? Eu acho que isso é o Sim. principal. Bom, próxima métrica, então, resultados contendo alelo nulo, né? Então, cada vez que, né, ele alinhou lá com a sequência de referência e o resultado é, é um alelo nulo, o software também ele pode te dar um flag. Tá? Auto background em Exon, tá? Então, o background, como eu falei, é quando a gente tem um ruído, alguma coisa ali que, né? Então, assim, o que seria a situação ideal? A situação ideal é você sempre, para cada posição do teu genoma, você tenha uma, né? Você encontre aquela única base. Mas às vezes pode ter um ruído, alguma interferência, e aí você tem outra base presente ali, né? E isso vai aumentando a um certo nível, que é, né, o que a gente chama de background. Então, o background, quando ele está presente em uma região de intron, por exemplo, ele pode não influenciar tanto, porque ele não vai causar uma alteração de alelo, assim, não gera uma chamada errada, né, de alelo, mas quando ele está presente em exon, dependendo da situação, ele pode afetar sim. Então, essa métrica, se eu não me engano, essa é uma das métricas novas que foi colocada na versão 2.1, porque realmente, assim, para alguns usuários é importante ter essa ciência, né, e realmente olhar, investigar né, em que posição que está esse background. Às vezes ele não vai ser relevante, então às vezes ainda eu tenho, né, um número de leituras suficiente para a base principal e é aquilo mesmo, mas há casos em que a cobertura já não está tão boa e aí esse background ele realmente é relevante, não é um resultado tão confiável. Tá? Então é uma métrica aí bem importante. Então, o background em Exon, a próxima métrica é a uniformidade, tá? Então, a uniformidade, ela é no sentido de você ter um número de reads, né, uniforme, a palavra realmente é essa, ao longo do teu gene. Então, eu não posso ter uma região, por exemplo, só um exon ou só um intron, com um monte de cobertura, um monte de reads, e aí o resto do meu gene com pouca cobertura. Então, isso indica algum problema, né? Por algum motivo, uma região do meu gene teve preferência em relação ao restante do gene, tá? Então, a uniformidade, ela é uma métrica importante também, porque a gente espera ter um equilíbrio, a gente espera ter um balanço aí dessa questão de cobertura, profundidade de leituras mesmo ao longo do gene. Uhum. Mutação variante em splice site, tá? Então aqui é quando a gente tem uma possível mutação, né? Uma variante lá nessas regiões aqui de splicing, que são aquela região bem início de exon ou de intron, né? Bem início ou bem final, e bem final também, se eu não me engano. Então o software, quando ele detecta isso, ele vai dar um flagzinho. Inclusive tem nas amostras de vocês aqui tem um que deu esse flag. Interessante.
A próxima métrica também, essa métrica também é nova no TSV 2.1, esse Frame Shift Mutation aqui em exon, tá? Então, em alguns casos, o alelo ele tem uma deleção ou uma inserção lá numa região de exon, e com isso, né, o que, que vai resultar? Então, a proteína que ele vai codificar provavelmente vai sair truncada, vai ser um alelo nulo, né? Pode ter outras consequências, mas aí o software ele se perde. Então, ele, né, como ele teve aquela mudança na numeração, vamos dizer assim, da sequência, ele acaba se perdendo. E aí ele gera esse flag aqui de mutação mesmo, né? De frame shift. Então ele não consegue se encontrar naquela numeração esperada da sequência. Tá? E por último, então, o balanço alélico em exons. Tá? Então a gente tem o balanço alélico no gene, né? Então, ao longo do gene, meu alelo 1 e meu alelo 2, se eles não estão balanceados. E aí, aqui, considerando só a região de exon, né? Por que eles incluíram essa métrica? Porque às vezes o teu balanço alélico não tá legal, você tem ali um certo desbalanço, mas como eu falei, a tua cobertura tá boa, tem outras coisas que você enxergou e não afetou, né, a tua chamada de base e o teu resultado. Porém, em região de exon, que realmente é aquela, né, a região codificante, isso pode trazer, né, pode prejudicar a chamada de base. Então, a OneLambda optou por colocar mais essa métrica, né, então o usuário define a criticidade dela para realmente o usuário ter mais atenção. Então, né, a mensagem aqui é isso: o usuário é quem define, então ele tem que ter um pouco desse background para entender né, o quanto cada uma dessas métricas vai afetar no seu resultado. Acho que no final eu ia colocar tudo praticamente amarelo, pelo menos. Então, o meu tava, né? O meu acho que tava aqui amarelinho, aqui tava. Mas principalmente esse high background, assim, é Isso, o muito meu tava aqui. importante. Sim. E o splice site variante também vai gerar um alelo nulo, se aquilo ali for verdade, assim, a chance é Sim. muito grande Uhum. de gerar um alelo nulo, né? Sim. Esses dois são muito relevantes. Então isso é Deixa eu legal. só fazer uma perguntinha, Cintia. Uhum. Então, assim, esse é o default, né? Que vem dessa forma. Se a gente quiser alterar, a gente vem nesse númerozinho aí. Isso. Tá? Mas, de qualquer forma, mesmo esses que estão com o número 0, se acontecer alguma coisa, vai ter um indicativo, na sequência vai ter um indicativo de alguma coisa que está diferente disso aí, né? O software ele é bem visual. Então, quando a gente abrir a tela Summary lá, vocês vão ver o código de cores, mas sempre tem uma tela lá de System Comments, exatamente como está aqui. Tá. Então, no quadrante de comentários de sistema, ele vai aparecer exatamente essas mensagens aqui. Ah, tá bom, beleza. Tá. Mesmo estando verdinho aí, sempre vai aparecer lá. Exatamente. Então, é um hábito, né, que eu sempre indico para os usuários. Sempre olhe, né, a tela de uma forma geral, sempre bate o olho ali nos comentários de sistema, porque, né, não custa. Tá bom, tá ótimo.